meu nome é Milton Tucunduva, eu sou aluno do curso de Produção em Mídia Audiovisual e estou no 8º semestre. O documentário Aprendi com Meus Avós, produzido por mim, pelas minhas colegas Jéssica Gomes-Dick, Thaís Werner e Carolina Moylan, fala basicamente sobre a sua relação com seus avós, sobre os conceitos, sobre valores que você aprende durante a sua criação e a influência que ele tem em suas vidas. Meu nome é Bruna Toller de Souza, tenho 24 anos e moro em Vale Verde. O nome do meu avô é Egon Toller, minha avó é Tocilda Toller. Eu moro com eles desde pequeno, então eu me criei aqui com eles, do lado do fogão. E o meu avô e a avó me ensinaram tudo que eu sei, né? Tanto da parte de sentimentos, da parte de tudo. Eu me criei aqui com eles. A gente tentou mostrar, através de depoimentos, influências, valores e coisas importantes que a gente achou que os avós influenciaram na criação dos seus netos. Meu nome é Diana Azeredo, sou de Venâncio Aires, tenho 25 anos e estou aqui hoje para falar sobre o meu relacionamento com a minha avó, Dona Venilda Ruschel, e contar um pouquinho, compartilhar com vocês as nossas histórias. O nosso documentário foi produzido na disciplina de Documentário 2, no primeiro semestre do ano de 2016. Então, no próximo bloco, você acompanha na íntegra o nosso documentário Aprendi com os Meus Avós, e logo depois eu volto falando um pouco mais sobre o trabalho. Olá, eu sou Douglas Martins, mais conhecido por Top Gun, e eu tenho 32 anos e eu sou natural de Santa Cruz do Sul. O Alcedino Alves, conhecido por Dino, ele era o meu querido vô e amigo e ele tinha muita curiosidade sobre artes marciais, então a gente trocava muita ideia sobre isso. E como eu era um moleque muito hiperativo, assim, gostava de meter porrada, eu comecei bem cedo, assim, conheci artes marciais e depois eu entrei pro Karatê, né, que foi onde fiquei de 2009 até 2013. E nesse período eu conversava bastante, tentava explicar o máximo sobre a arte marcial para ele, porque ele curtia muito esses lances, né. A gente trocava várias ideias, assim, de amigos mesmo, né? E foi um grande incentivador, assim, para eu seguir no Karatê. Meu nome é Bruna Toller de Souza, tenho 24 anos e moro em Vale Verde. O nome do meu avô é Egon Toller, minha avó é Tocilda Toller. Eu moro com eles desde pequeno, então eu me criei aqui com eles, do lado do fogão. E o meu avô e a avó me ensinaram tudo que eu sei, né? Tanto da parte de sentimentos, da parte de tudo. Eu me criei aqui com eles. Meu nome é Diana Azeredo, sou de Venâncio Aires, tenho 25 anos e estou aqui hoje para falar sobre o meu relacionamento com a minha avó, Dona Venilda Ruschel, e contar um pouquinho, compartilhar com vocês as nossas histórias. Nossa relação, né, vem há 25 anos já, vem de muito tempo. Nós somos muito próximas e acontece que hoje, mesmo morando em outra cidade, eu não consigo passar uma semana sem visitar minha avó. O vô, ele foi um grande parceirão, assim, desde pequeno, porque ele gostava de me levar para a colônia para a gente pescar. Aconteceu vários acampamentos, assim, pescarias, né, lembranças boas que eu tenho com ele. O vô é uma pessoa muito simples, assim, de coração. A gente gostava dos primeiros acampamentos, assim, foi com ele, me ensinou a pescar e tal. Como o vô e a avó tiveram só a mãe e a Dinda de filhas, só mulheres, a Dinda teve só a minha prima e a mãe teve só eu. Mulheres na família, comandando. Ele no meio de um monte de mulher. Eu era
o neto e a neta. Porque hoje dava ele a cortar grama, a cortar lenha, varrer o telhado, a gente varria aqui da casa junto. Tudo a gente fazia junto. A questão da horta, a avó sempre cuidou da horta. O galpão, no mato, todas as árvores que tem aqui no mato, ele sabia o nome de tudo. Cada árvore, tem até árvores que a gente nem conhece, nem sabe, morreu junto com ele. Tá, essa grama aqui ele cortava sempre, ele trazia pasto e milho para os peixes. Você ficava aqui com ele às vezes? Sim, principalmente quando tinha engá aqui. A casa dela era aquela festa, né? Aprender a costurar roupinhas de boneca, aprender a fazer pequenos concertos, aprender versinhos, aprender a fazer comida, preparar alguns pratos, né, específicos. Toda semana agora ela também faz um pão que eu levo, né, para Santa Cruz, onde eu moro. E lá também já ficou conhecido, né? A avó da Diana faz os pães. Esse pão já é esperado não só por mim, mas pelas meninas que moram comigo. Tinha uma relação, assim, de amizade com ele desde de pequeno, né? Uma admiração, assim, por ele. Que depois eu fui aprendendo com o tempo a admirar ele muito pela simplicidade dele, né? Como uma pessoa poderia ser tão simples e tão honesta, assim, como ele foi a vida inteira, né? Eu invejo muito isso, né? As pessoas que eu conheço, em algum momento, elas acabam se tornando arrogantes, assim, e prepotentes, e ele não. Ele, muito pelo contrário, né? Mas problemas que ele tivesse enfrentando, ele era humilde até o fim. Eu admiro muito, eu acho. Espero um dia alcançar um pouquinho do que ele era, né? Sabe como ele, quando tu saía, né? Ele dizia, Cuida dos buracos que tu vai entrar. cuidado, não pega cerveja de estranho, pega um pau. Sim, quando Pode perder. Cuida, Bruna, olha, cuida. Quando tinha festa, sempre que daí as gurias vinham se arrumar aqui em casa. A gente tá imaginando, 5, 6 gurias aqui zanzando de um lado pro outro, indo pro banheiro, indo pro quarto, se arrumando. Aí ele perguntava, tá, e essa saia aí tu comprou na promoção, que tá faltando metade do pano? Aí ele sempre recomendava, né, cuida dos buracos que tu vai entrar pra ver se tem saída, se tem volta, né, não vai se perder nisso. Isso ele era sempre protetor, né, sempre ensinou tudo. A questão do balanço ali atrás na figueira, desde pequena sempre. Ele colocou, quando eu era pequena, uma corda cheia de nós até em cima. Daí eu subia com os pés descalços, ia prendendo os dedos e ia subindo na corda até chegar na figueira, né? E a mãe enlouquecia. Aí tem aqui a figueira, onde ele me ensinou a andar de balanço. Não é esse que eu andava, tá? O galho que eu andava quebrou. Essa mesinha aqui, aí a gente subia em cima da mesinha e andava de balanço. Ou ele empurrava a gente. Minha avó me ensinou muito a não desistir na primeira, né? A não se desanimar com a primeira dificuldade, diante do primeiro obstáculo na escola. Ah, mas o professor é muito chato. Ah, mas vamos lá, vamos ter paciência com esse professor. Ah, às vezes no emprego, mas aconteceu tal situação, né, onde eu trabalho. Minha avó sempre me aconselha a manter a calma, a me dedicar cada vez mais. Então, os ensinamentos dela, nesse sentido, estão muito presentes. Infância é aquela coisa de moleque, né? Tu tá sempre correndo, tu não para, mas eu tinha muito essa coisa com meus avós, assim, né? Eu gostava muito sempre de estar perto deles e tal, mas nos últimos anos, assim, acabou tornando-se uma relação mesmo de amigo, assim, de amizade, né? Eu lembro que eu levei ele no cemitério que foi dos pais de criação dele, da colônia, um cemitério muito antigo, assim, bem no interior mesmo, porque ele queria ir visitar. E essas foram as últimas lembranças que eu tive com ele, porque a gente passava muito tempo junto e muito tempo conversando, né? Sempre conversando, sempre ele me contando as histórias. Ele tinha uma memória muito boa também, né? Sempre no Natal ele limpava as árvores e pintava de branco, ficava tudo bem branquinho no pátio. Varreu o pátio, cortar grama, tudo manias que ele tinha, que querendo ou não passa para nós.
Eu vou... É difícil. Fez um ano. Ele tinha um aneurisma na horta abdominal. Aí a gente fez a cirurgia. E quando eu fui visitar ele no hospital, ele parecia um gambá que tinha saído desse filhotinho. Porque deu um buraco na barriga dele, né? Aí depois disso ele durou 1 ano e 3 meses. Só que nos exames do aneurisma apareceu um câncer no rim. E aí não teve volta. Se ele visse o gol assim, ele ia me xingar porque tá sujo, né? Ele que me ensinou a dirigir, quando eu chegava das aulas da carteira, ele me botava dentro do carro e dizia, vamos lá pro interior para eu te ensinar a dirigir agora, do meu jeito. Bom, eu tô aqui na casa da minha avó com alguns objetos que também ajudam a contar a nossa história. E uma das coisas que eu aprendi com ela foi fazer pequenos concertos em roupas e, há uma época atrás, claro, costurando roupinha de Barbie. Foi aqui, nessa máquina verde, que eu aprendi a fazer as primeiras roupinhas e é a máquina que eu me sinto mais à vontade para utilizar para fazer os pequenos concertos. Esse aqui é um presente que minha avó me deu, um gato que ela mesma fez. É o gato que decora minha porta lá na minha casa hoje. Esse aqui é um urso que eu ganhei e a roupinha quem costurou foi ela. Esse chinelo aqui de crochê, quem costurou foi ela que me presenteou com ele. E a avó também, ela cuida de um outro aspecto da minha vida, que é as maquiagens. É dela que eu ganho a maioria das minhas maquiagens, é ela que me incentiva enfim, a me arrumar e me vestir um pouco melhor também. Ela me deu batom, rímel, blush, enfim, uma série de coisas, né? Eu era pimpolho, né? Quando eu era pequeno eu era muito rebelde, né? Moleque, assim. Aí acabava me metendo em muita encrenca, assim. Acabava brigando muito. Daí uma coisa puxou a outra, né? Daí com 14 eu comecei a praticar algumas artes marciais, assim. Entrar nesse... Mas nada sério, né? Entrava meio desvirtuado do caminho. Entrava para aprender a dar porrada só. Aí depois, com o tempo, fui amadurecendo e encontrei o karatê, que me botou nos eixos daí. E daí, mais grande influência foi do vô, assim, porque ele sempre achou legal, né, e bonito, ele achava as lutas, né. Então, acho que ele foi um grande responsável nessa parte. E aí, no ano passado, no Dia das Mães, foi no domingo, na quinta-feira ele faleceu. Então foi um dos primeiros dias que ele estava de fralda, né? Daí foi aquela bagunça, a gente estava almoçando aqui, ele deitado na cama. Aí a Dina disse, vem que o pai fez xixi na cama. Ele estava de fralda, só que ele tirou a fralda. E aí fez xixi porque ele queria ir no banheiro, mas ele não conseguia levantar. Aí eu e a Dina, a gente conversou com ele, deu um xingão nele para ele não tirar a fralda. Aí o que ele fez de tarde? Ele tirou o pinto para fora e fez xixi na cama, mas ele não tirou a fralda. Ele obedeceu, ele não tirou a fralda. O vô também, ele não aceitava ajuda. Aí para levantar da cama tinha que cada um pegar de um lado, levantar ele. Não preciso de ajuda. Aí um dia a Dinda, que ela tem problema nas costas, ela foi levantar ele. E aí ele caiu na cama e ela caiu por cima dele. Aí ele disse que ela derrubou ele e se jogou por cima dele. Mas ele não aceitava ajuda. Ele caiu algumas vezes porque ele levantava, quando ele conseguia levantar ainda, ele levantava sozinho da cama, aí fechava no guarda-roupa e caía de volta. Daí tinha que correr para ajudar porque ele levantou sozinho, sabe? Bom, então agora eu tô aqui com a avó, com a dona Venilda. Friso que, por favor, chamem ela de Dona Venilda, porque vó, ela é só minha. Eu tenho ciúmes. Nós estamos aqui na casa dela, porque é aqui que nós nos encontramos, geralmente aos domingos, para tomar chimarrão, para conversar, para saber quais são as novidades. E é aqui que eu
aprendi a costurar, que eu aprendi a fazer chimia de ovo, que eu aprendi muita coisa para a vida, né, vó? Não é lá tanta coisa também, né? Podia ter sido muito mais ainda. Ai, ai. Bom, e eu tô na casa da avó desde bem criança. A avó pode contar melhor como foi isso, né? É, quando a mãe veio do hospital, te trouxe para casa, aí eu fui lá, né? E te enrolei num cobertor e te levei para casa, para minha casa, né? E saí a pé. E daí eu cheguei em casa, a gurizada tudo em redor de mim, né? O Clóvis, o Renê, o Ronei e o Matia, todo mundo olhando, né? Tava todo mundo, novidade, a primeira sobrinha, né? E quando eu vinha vindo perto da casa, assim, o Zé me olhou, assim, o vizinho, né? Me olhou assim, se assustou, ele perguntou, o que tu quer com esse nenê aqui? Eu disse, eu vou ficar com ela aqui hoje à noite, vou cuidar dela. Tu leva esta criança para casa. Ele disse, esta criança tem que ficar em casa. Eu disse, não, vou cuidar dela. Esta criança vai chorar a noite inteira, ela tem que ficar em casa. Eu disse, mas ela está em casa. Eu disse, tanto faz onde é que ela está. Eu disse, vou cuidar dela. E tu passou a noite inteira sem acordar. Te arrumei, dei chazinho e depois ainda, depois da mamadeira, um tempinho depois, ele dormiu até de manhã às 6 horas. Que ele foi acordar só. E assim foi indo, né? Ele ficou naquela febre do UFC, o UFC começou a ficar muito popular e ele tinha aquela curiosidade, né? Então, um pouco que eu sei de arte marcial, eu tentava explicar para ele. A gente algumas vezes assistia algumas lutas na TV e eu explicava os golpes para ele, não, avô, assim, ele ficou um chute tal, né? E ele tinha muita curiosidade, mas e no karatê, né? Infelizmente, ele veio a falecer antes de eu poder lutar algum torneio, né, para ele poder acompanhar, né? Não chegou a acontecer. E eu encontrei esse diário de oração que, na verdade, faz eu me lembrar dos valores que a senhora me ensinou, né, vó? Sobre confiar em Deus, fazer oração, ler a Bíblia. Tudo isso eu aprendi contigo, eu fui incentivada por ti, que deu lá minha primeira Bíblia. Procurar sempre ser justo. Ele dizia, o time de futebol, ele dizia que ele nunca tinha time. Ele sempre torcia pro mais fraco. Não pro mais forte vencer. Aí assim, ó. A gente colocava aqui, aí eu segurava de um lado e ele cortava do outro. Eu segurava aqui e aí ele passava a motosserra aqui. Porque ele dizia que para cortar a lenha para botar lá no fogão, tinha que ser pequenininha. Do tamanho que caiba dentro do fogão, né? Aí ele cortava sempre na medida aqui, ó. Ele cuidava aqui pela parte de baixo, tinha que chegar aqui do lado, aí ele cortava aqui. Aí eu ia empurrando e ele ia cortando. Ai, os versinhos, tu te lembra algum Eu ainda? lembro. É? Lembro este pãozinho mimoso. Ah, o do pãozinho. Que me trouxe o bom padeiro. Quentinho, doce e gostoso, é de trigo brasileiro. Isso é. Se não tivesse esse pãozinho, né? Só que agora eu faço ele, não é o padeiro. Agora é a padeira que faz É a padeira, o pãozinho. Mas sempre, de vez em quando, a gente bota um no meio que vem quentinho do padeiro lá, né? Também. Em setembro, eu geralmente me lembro do versinho da árvore. A da árvore, é. A árvore Eu amarrava uma fita em redor das árvores no pátio, enfeitava a árvore, o dia da árvore. Dia 21 de setembro. Como é que era, vó, o versinho da árvore? A árvore é boa amiga, pode ela ser qual for. Seja nova ou seja antiga, merece o nosso amor. Sim. Tem o versinho da borboleta. Ela nos dá boa sombra, vai a gente ainda. Ai, não vou lembrar, eu acho. Ela nos dá boa sombra para descansar, da madeira nós fazemos, Nossa casa para morar. porém nisso não fica, pois todo o valor que ela tem, Ela é rica. ela é generosa e rica, só vive fazendo bem. Aí, tá. Essa última parte vai ficar. E a da borboleta? A borboleta, Borboleta cor de vinho, caiu na água e desbotou.
Meu amor é tão ingrato que foi embora e me deixou. Cerca de 2 anos, o meu avô veio a falecer, foi de repente, foi uma morte súbita. Então, eu acho que isso aí me desmotivou um pouco a parar de treinar, assim, não tive uma motivação, né? Sinto, a gente chama no karatê de espírito de luta, né? Às vezes tu cresce com aquilo, tu precisa lutar, né? Tu tem isso. E meu avô, acho que ele foi um lutador, assim, a vida inteira, pelas dificuldades que ele passou na vida. Eu tenho vontade de voltar a treinar, mas falta alguma motivação, assim, não sei o que. Ai, vó, uma coisa que é sempre boa quando chego aqui, que tem os pãezinhos. Friso, tá? Deixo registrado que eu não venho te visitar só pra comer pão. Claro, eu sei, né? Mas é muito bom quando tem um pãozinho pronto, dá aquele cheirinho na casa. Aí tem esse aqui que tu pode levar junto lá para Santa Cruz, né? Que beleza! Tá de bom E tamanho. se ele não for este grande que chega, tu leva este. Meu avô mesmo, ele não praticando karatê, ele tinha isso, ele passou por muita coisa e ele nunca se vendeu, ele nunca tentou passar a perna em ninguém, ele nunca se desvirtuou, assim, dos valores morais dele, né? Ele era uma pessoa muito humilde, muito simples, né? E eu pretendo seguir isso, acho que foi uma coisa que ele me passou, assim, né? Ser simples, eu acho que no final da vida é o que vale, né? Só tô esperando dar aquele brilho de novo, aquela faísca para voltar a treinar, assim. E acho que é isso, minha relação de artes marciais e a amizade que eu tenho com meu avô. Acho que elas me ensinaram muito e cresci muito com isso. Tô aprendendo muito ainda. Vó, vamos cantar aquela música do cavalinho? Ai, música do cavalinho. Meu cavalinho, Elegante, bonitinho, deixa sempre no caminho muita gente apaixonada. Meu cavalinho bonitinho de verdade, deixa rastro de saudade na poeira da estrada. Mas eu não sei. Tá, e tinha aquela da lua. Vamos só cantar a da lua, então? Da lua? A lua no Céu também quer dançar, não acha com quem se põe a chorar, mas passa um balão bonito encarnado e dança com a lua um lindo bailado. Até hoje eu lembro dele quando eu tô, às vezes eu tô meio para baixo ou acontece alguma coisa que eu fico desmotivado, eu lembro dele, assim, né? Então, eu acho que é algo que me dá força, assim. Acredito que é isso. Deixa a avó usar, Bruna. Não aparece. Claro que aparece. Ih, não. Deixa a avó. Deu. Que horas? Assim. Você assistiu então o nosso documentário Aprendi com os Meus Avós e logo após o intervalo eu volto e a gente conversa um pouco sobre a produção do trabalho. Você assistiu então o nosso documentário Aprendi com os Meus Avós e logo após o intervalo eu volto e a gente conversa um pouco sobre a produção do trabalho.
Bom, em relação à produção do nosso trabalho, a gente conseguiu desenvolver ele de uma maneira muito legal, muito agradável, né? Eu e as meninas do grupo, a gente conseguiu ter uma sintonia muito boa. A gente teve algumas dificuldades somente em relação mesmo à disponibilidade, às vezes, das pessoas, inclusive os próprios entrevistados. A gente marcou umas 2, 3 vezes. Todos os entrevistados que a gente conseguiu, a gente fez questão deles gravarem na própria casa, né? Enfim, a gente fez questão de deixar eles bem à vontade. Então a gente priorizou que cada um deles estivesse no seu ambiente natural ali, para se sentir bem tranquilo em falar. E creio que a gente conseguiu o resultado que esperávamos. A gente utilizou 2 câmeras, né, na nossa gravação do documentário. Uma a gente fez um plano mais aberto e a gente utilizou uma segunda câmera que a gente queria pegar detalhes, né? E como teve alguns entrevistados que a gente tocou bem no emocional deles, a gente conseguiu pegar umas imagens próximas, assim, onde a gente conseguiu passar pro telespectador, assim, para quem estava assistindo, muita verdade, né, que era a nossa intenção. Mas a gente achou que correu tudo muito bem, assim, a gente, né, conforme planejamos, tudo aconteceu bem direitinho, cada um desempenhou sua função de uma maneira bem tranquila. A gente desenvolveu perguntas pontuais, assim, que a gente achou que era importante fazer para os entrevistados, né? Então creio que a gente conseguiu tocar as pessoas assim bem pelo emocional, como era a nossa ideia realmente. Esse foi o programa Laboratório, com o documentário Aprendi com os Meus Avós. Espero que vocês tenham gostado. Não perca a próxima edição. Tchau! Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de Comunicação Social produzem. Laboratório é na Unisc TV. Documentários, curtas de ficção, vídeos experimentais, animações, videoclipes, VTs publicitários. O audiovisual em destaque, experimentação, erros e acertos. Tudo isso e muito mais no Laboratório. Comédia, drama, terror, suspense no Laboratório. Histórias reais, histórias inventadas no Laboratório. Roteiro, pauta, script, Laboratório. Pré-produção, produção e pós-produção, Laboratório. Ideia, roteiro, decupagem, orçamento, produção, edição, finalização, Laboratório. Direção de cena, arte, fotografia, produção, curta-metragem, Laboratório. Isso é Laboratório, na Unisc TV.